nessa época aqui, ele devia ter uns 8, 9 anos. Ou seja, eu demorei tanto para publicar que até o personagem cresceu, né? E eu passei a retratá-lo com os 16, porque levou uma cara para conseguir publicar isso. E eu entrei, por exemplo, me constituí editora, no caso Papel A2, né, que sou eu e minha mulher, e a gente conseguiu a carta da Lei Rouanet de incentivo fiscal, né? Eu tentei lá em Salvador via a versão estadual, mas consegui com a federal, que foi a Rouanet, fiz 2.000 exemplares e consegui já vender 9.000, porque foi adotado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. É a Lei Rouanet, porque é cultural. Exato. E está vendendo bem, eu estou para lançar pelo Kikante, agora daqui a umas 2 semanas, vou partir para o crowdfunding para publicar a segunda aventura do AU. Eu, como eu disse, eu tinha essa coisa de criar personagem e tal, e faltava falar desse, que é um personagem que eu já tinha chamado Cabra, que é uma mistura de Lampião com Mad Max, ou seja, é a retratação do cangaço em termos futuristas e tal. E esse eu tive que bancar, de certa forma, com a venda do AU e com o que eu tinha de economia, porque não consegui sequer a patrocínio, apesar da Rouanet ter conseguido. E a minha... Consegui a Rouanet e não consegui... porque aí já entra naquela coisa, o cara, além do incentivo fiscal, que já é um benefício para ele, ele quer participação nos lucros. E a intenção do projeto e da lei e da isenção fiscal não é essa. E ele quer participação nos lucros com interferência na criação. Então, por exemplo, eu tentei publicar fui buscar um patrocínio numa agência de publicidade que eu tinha trabalhado lá em Salvador, e o cara queria que ele fosse cabo eleitoral do neto do Antônio Carlos Magalhães. Então, botar o cara como sendo personagem. Né? O outro chegava dizendo, não, você tira um macaquinho, que ele tem um macaquinho que é um mascote dele. Tem nome pra isso, né? Chama Constituição. E eu não queria isso. Fala. Não, mas tem gente que topa. Então, você troca o macaco com um amigo indiano. E se colocasse o senhorzinho Malta como sendo... Por exemplo, exatamente, concordo. A questão eu tinha essa coisa, eu tinha essa coisa autoral e centralizadora de definir. Tudo bem, eu até colaboro com outros títulos, né? Estou também no Máquina Zero, estou no livro do Imaginários, que é da editora Draco, colaborei com a revista Média, colaborei com a revista Bundas, né? Teve uma época que eu trabalhei também muito só com cartoon, né? Salão de Piracicaba e tal, não sei o quê. E é engraçado, eu estou falando dessa história toda, o começo disso tudo foi em Santos, porque eu passava férias aqui, e foi aqui que eu comecei a comprar a revista Média, que influenciou profundamente o meu humor, né? Eu comecei a colecionar revistas de bissemanal, que aí tinha tirinha, tinha quadrinho europeu, tinha quadrinho americano, ou seja, essa coisa eclética que eu tenho em termos de abordagem, de forma, de fazer um APD totalmente no estilo franco-belga, de Asterix, etc., como tentar fazer um quadrinho comic book americano mesmo, no formatão e tal, sempre com humor, com aventura, que é a tônica mais ou menos do meu trabalho. Então eu devo a Santos exatamente essa picada que viciou totalmente no universo de quadrinho, e fazer quadrinho, colecionar quadrinho, né? E tentar viver de quadrinho heroicamente, de forma independente, como hoje. Então tá aí um pouco de tudo. Uma outra pergunta, agora seria Daniel. Quer que eu fale primeiro essa pergunta? Não, diga primeiro, por favor. De repente eu já respondo antes. O eloquente é sempre o convidado. Não, por favor. Tudo bom? Bom, já acabou sim? Acabei. Vocês estão muito econômicos, tá com vergonha, falam muito. Aí eu Tentar falar pouco. Não, porque aí já vai abrir as perguntas. Tentar falar pouco. Bom, diferente dos colegas aqui, eu não desenho, eu sou só roteirista de quadrinhos. Só aspas, né? Já respondi essa pergunta? Tá quase, Tá final mesmo. Não pode falar mais pouco. Eu escrevo e algumas vezes edito também material. Comecei há uns 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos, a publicar, foi em 2002, uma publicação que era lá da ECA, que já existia há muito tempo, que era a Quadreca. Começou muita gente, inclusive desde os anos 70 e tal. Fiz faculdade de História e tal, então tinha uma
faculdade ali, o pessoal Fazer que iniciação estava. de empresa por conta da série especial, hoje em dia não precisa mais. Eu fiz história porque achei que era história em quadrinho, né? Eu li errado no manual. Eu li errado no manual e prestei. Você trocou o H e I por um E. Exatamente. Né? Pô, eu assim. Muito boa. É água? E assim, A sua tá aqui, ó. Ah, tá. Nas minhas costas, eu ia molhar tudo, vocês iam fazer uma festa. Mas eu Esse- pensei, caralho. o segundo quadrinho que eu publiquei já foi. Tá gravando com o cara. Já foi. Foda-se, né? Puta que pariu. Tá gravando tudo, não tô querendo falar mal de ninguém, né? É foda, não pode falar pra eu, né, cara? Caralho, por isso que eu falei rápido. Palavrão, pô, não pode falar mal de ninguém. Por isso que eu falei rápido. Mas já falou mal de um falecido, aí não tem problema, né? Do classe M, não tem problema. Ah, é. Eu só falei que o neto dele não ia entrar na minha história. A segunda publicação que eu fiz, a segunda, terceira, quarta, assim, já eram coisas que eu mesmo editei, que era um formato de jornalzinho. Foi quem começou com esse formato de jornalzinho em quadrinhos foi o André Diniz, com aquele informal. Eu achei legal, entrei em contato com ele na época por e-mail, lá para 2003 mais ou menos, ele me passou o caminho, gráfica e caramba, quatro, que isso é uma coisa muito legal. Eu De disponibilizava alguns essa tirinha no site dele, no na arte. Ah, é verdade. Isso é muito legal de alguns quadrinistas, não todos, mas parte dos quadrinistas não tem problema nenhum em falar de gráfica e falar do. Entregar Dá o o seu ouro caminho. mesmo. O que é que você faz? O que é que você faz? Qual é o material que você usa? Né? Tem uns que Até a tem. mística. Tem uns que tem uns que são Tem chatos. uma mística que diz que não, o autor, Ah, não, isso é. inacessível, né, não vai saber que eu faço com um pincel de pelo de roubado. Sabe que no caso do roteirista já me perguntaram, mas você usa algum programa específico de Abre a roteiro? área. Eu já te perguntei. É verdade, né? Você também já me perguntou. Tem um programa muito bom, né? Mas Eu posso te uso perguntar Word, porque eu gosto de saber, eu gosto de Word. experimentar para ver qual é o resultado. Meus roteiros eu faço um bloco final. bloco de notas. Não tem nem corretor automático. Não. Passa o Rorex da tela. Escreve um e-mail que já tem Não é corretor Chamex, automático. não. Escreve um Gmail, é melhor Eu ia falar assim, pô, eu faço a edição, né, a minha editoração das páginas, então eu faço um PageMaker. Porra, você usa um PageMaker? Eu falei, caralho, eu uso um offset de 1954, eu vou reclamar também. Um programa de 1990, é muito mais novo. Eu faço na mão no Chamex e perco. Isso é que é pior. Então eu encontro assim, eu tô fazendo, fiz o roteiro todo, aí eu paro, página 3, onde está a página 3? Aí eu tenho as 5, aí eu vou ter que reescrever a página 3. Aí acho, certo? Eu fico com 2 páginas 3, ou seja, sai, é só. Diferentes, inclusive. Né? Eu digo, meu Deus, aquele quadrinho que eu pensei, aquele ângulo e tal. Aí eu olho pro quadrinho e digo assim, da onde é? Que página é? Porque eu não botei pro quadrinho tal, página, não. Entendeu? É um quadrinho de E aí você chega a remontar a história. eu saio depois remontando, fazendo totalmente outro. Você precisa fazer um estágio com uma caixa de organização de trabalho. Mais ou menos, você sabe? Eu até fico achando assim, baixa um cavalo, né? Baixa um espírito, eu sou da Bahia, né? Fala dos orixás, não sei o quê. Meu Deus, eu não tô criando nada, não tá vindo nada, não tenho ideia pra nada, socorro, fudeu, secou. E aí, pá! Entendeu? Gente, Ó, aqui, ó, bem lembrado, vou entregar as coisas do Marcati aqui. Ele marca o tempo que ele leva pra desenhar uma página, pra saber quanto tempo ele gasta. Sério? Pra escrever, pra desenhar, tudo cronometrado. Tem método. Tem método. Tem ETs. o homem, Mas, ó, termina aqui, tem uma coisa pra o meu falar. método é o caos. Voltando ao meu caos aqui. Essas publicações de jornal tal, foram legais porque eu banquei com um anúncio, né? Saí atrás de anúncio. Dava visibilidade, todo mundo começava a ouvir. Teve uma lá que eu fiz 5.000 edições, né? Era jornalzinho e tal. Eu tenho alguns até hoje, lá de 2003. Eu lembro que na época eu fiz academia, 3 meses da minha vida eu fiz academia, só foi 2 meses e meio. Porque eu quebrei o pé. Né? Não na academia, quebrei o pé jogando futebol. Caiu o haltério no seu pé. E a única coisa que serviu a academia foi pra fazer um anúncio. Nunca mais voltei lá, eu peguei o anúncio e nunca mais voltei. Mas depois participei de uma série de publicações independentes brasileiras, algumas também de editora, como a Fronte, né? Até chegar na Nanquim Descartável, que a número 1 não tem aqui, mas tem a 3 e a 4. Né? Foi lá
2007, a Mente Descartável, que é uma série. Eu sempre gostei de trabalhar com histórias fechadas, sem personagem seriado. Tá? História completa, o personagem ele existe em prol da história, né? Não a história em prol do personagem. E ao contrário de mim, eu crio o personagem do que esse cara tem a me dizer. Eu tenho a ideia da história e depois que eu preciso de personagens para viver aquilo. Né? Que é também o que o Marcati faz. Né? Você tem o Frausto, que é um personagem, mas é um personagem de mentira. É personagem de mentira. É a fato de um personagem. E a Mente Descartável, eu já tinha feito uns outros personagens, mas eu gostei muito da Mente Descartável porque eu curti os personagens. Ainda faço alguma coisinha com frequência bem reduzida, mas ainda uso os personagens. Ainda pretendo voltar à publicação das revistas delas, mas foram 4 edições da revista em si, né? A última foi já livre, né? Descartável, todas independentes e tal, e algumas outras histórias que saíram em revistas variadas e tal, além do site delas que tem no Petisco, tem um panfletinho ali, depois quando vocês podem sair, tem além dos jornais e tal, tem um site que é o Petisco, que é um coletivo de webcomics que eu faço parte, e lá nesse site tem todas as histórias que eu já fiz ali. Estavam todas lá publicadas, gratuitas para ler. Bom, outras publicações independentes aqui que eu fiz, né, aqui estão só praticamente as que são histórias inteiras minhas, a história inteira minha, né? Tem só 2 ali que são coletivas e tem outros autores, outras histórias. Né? Aqui teve esse aqui, foi o Louco, a Caixa e o Homem. Ganhou a categoria. Ganhou. Eu deixei isso por último, porque falei assim, peraí, eu tenho que parar para tentar ler isso. Então, essa decisão dessa capa foi minha e do Will, até, inclusive, que é o desenhista. E ele falou, pô, vamos botar nada na capa. E depois Pra quem não conhece o Will, é uma coisa assim. Nem isso devia ter. Olha, Pra quem não conhece o Will é um pouco isso aqui. Olha só uma coisa, sobre isso daí eu escrevi apenas assim, no caixa. O louco. O caixa louco é desenho semilinear como texto. Isso complementa-se com os adendos de desenho e você coloca um monte de subliminares. Sim. Aqui, assim, era o próprio nome diz, né? O louco, a caixa e o homem é isso. É um louco que está carregando uma caixa e encontra um homem na rua e a história toda é em torno do diálogo entre os dois. Né? Eu gosto muito de histórias com diálogo. Né? Existem aquelas máximas de roteiro, né? Tipo, histórias boas são aquelas que não precisam de diálogos para serem contadas. Lá pra puta que te pariu. Isso é regra. Né? Vai falar isso por Regra diálogo. você Né? corra. Vai falar pra ele, conta a história sem diálogo. Ele vai enlouquecer, vai se matar. Né? Então, assim, Eu acho que hoje o mercado também tem muito desenhista, né? E assim, tipo, tem muito desenhista que prefere trabalhar sozinho. E às vezes eles fazem narrativas sim, não, mas próprias, assim, né? não estou reclamando dessa possibilidade. Não, Sim, dessa suposta regra. Posição, Porque se você der uma pode fazer roteiro, totalmente vai sem escrever diálogo. isso lá. O Gustavo Duarte faz totalmente sem Exato. texto, mas o desenho dele é tão dinâmico que fala. Sim. Eu fiz com o roteiro do Gonçalo Júnior, em 2006, um álbum que se chama O Messias, e que também são 120 páginas sem texto. Entendeu? Mas o pessoal fala, nossa, o quadrinho fala. Então, quando o Daniel defende essa coisa de ter diálogo, é porque você não pode ter, como, por exemplo, a Image, que é um quadrinho seco, que só tem imagem, mas que não leva a lugar nenhum, que não me cativa para nada, que não cria empatia com o personagem, ou com o discurso, ou com a filosofia, ou com o conteúdo que você está passando, né? Então, acho que vale a pena separar o joio do trigo. Mas você tem esse dom de roteirista. Também, eu sou meio que... Então isso auxilia essa visão que antes estavam conversando, não criticando coisa de cinema, fotografia, coisa e tal, quadrinho, mas essa coisa do quadrinho, do desenho, da imagem, ela induz. agregada ao texto. Você imagina que uma pessoa dessa possa estar dizendo o que essa está pensando. Sim. Então, é isso. Olha, vocês três juntos formam praticamente uma editora. Por exemplo. Sim, vamos abrir a pergunta. Bom, junto com
o Louco, a Caixa, o Homem, que era esse nome mudou várias vezes, né? Era o Homem, a Caixa, o Louco, a Caixa, o Louco e o Homem. Cada arquivo eu nomeava de um jeito. E um falou, pô, agora eu preciso botar na diagramação aqui, como que é o nome mesmo? Aí que eu fui decidir o nome verdadeiro. Junto, praticamente junto, eu lancei esse daqui, que foi o 3 tiros e 2 otários. Tem uma condução narrativa muito parecida com o Louco, a Caixa e o Homem, apesar da temática ser bem diferente e tal. Né? E, bom, as últimas coisas aqui que eu produzi, né? Aqui até eu acho interessante que são três formas diferentes aqui, vamos dizer. Aqui só As colaborações. Só para registro aqui, isso aqui foram duas das últimas edições coletivas que eu colaborei. Foi o Petisco Apresenta, que tem uma historinha da Nanquim Descartável aqui, junto com várias outras histórias de outros artistas. E o 4 Estações, que são 4 histórias, tem uma minha, uma para cada estação, inclusive a edição tem 4 capas, com frescura e tal. Coisas do Alex Mir, cheio de querer botar 1000 capas na história. Né? Tem uma historinha minha, inclusive desenhada por uma amiga da época do colégio, tal, que nunca tinha feito quadrinhos, o primeiro quadrinho que ela desenhou, era ilustradora. Tal, né? Mas aqui tem os últimos 3 que eu publiquei, que eu acho assim, bem interessante pela Universidade. Pela forma variada aqui de viabilização. Né? O Quilômetro Blues, que foi pelo PROAC, né? Conseguia o edital do PROAC, que é um edital do governo do estado para apoio a diversas manifestações artísticas, entre elas tem a de quadrinhos específico. Né? Todo ano aí tem bastante gente mandando lá e tal, recebendo esse apoio. Né? Isso aqui é das histórias que eu fiz, confesso que é a minha preferida, uma história de viagem ali e tal, que o personagem está viajando por São Paulo, reencontrando família, amigos, etc. E a viagem toda ele faz junto com o Cartola, que está presente ali no carro com ele e tal, que ele é um músico frustrado, então ele tem a presença Onírica. onírica do Cartola. Veremos algumas referências americanas, tipo aquela do cara que pega na encruzilhada, que toca blues, ou da Rota 66, ou daquele velho filme do filme do Telefone. Então o nome Quilômetro Blues ele existiu antes da história. Né? Eu dei esse nome, comecei a história e assim, o blues ali é muito mais no clima triste da história. Né? E quando eu comecei a escrever, quando eu decidi colocar um músico junto com ele e tal, eu pensei em um disco de blues, de fato. Fui passeando por vários músicos mortos, né, de blues, mas depois eu falei, não, eu vou usar um brasileiro, mas eu queria algo que remetesse um pouco ao blues. Né? E aí, no final das contas, eu peguei o Cartola, que mesmo sendo samba, né, tem uma musicalidade muito próxima do que é o blues. Depois de ter feito esse quadrinho, fiquei com muita vontade de fazer um quadrinho biográfico sobre o Cartola. Deu muita vontade. E os outros aqui, esse aqui foi o São Paulo dos Mortos, que foge um pouco da linha das histórias que normalmente eu faço. Todas as histórias são suas aí? Sim. Que é um álbum com histórias de zumbi em São Paulo. Porém, assim, não são historinhas comuns de zumbi e tal. Né? Tem história de humor, tem várias possibilidades de zumbi aqui. Né? Tem, por exemplo, tem uma história que são 3 amigos corintianos que resolvem invadir o Itaquerão para jogar futebol lá, porque eles são fanáticos. Você liga na TV, você vê isso. E eles invadem o Itaquerão para jogar A história bola. com o Laudo é muito boa. Sim, Porra, e essa história... a minha preferida do álbum. Quando o Laudo topou desenhar, eu falei, tem uma história aqui que é sua cara, é um romance breve, É assim. muito legal, cara. Meu, coisa... ele, inclusive, acrescentou no roteiro, que não tinha, a música do Daí José, que ela tá tocando no rádio. Mas eu falei pra ele, falei, é um negócio meio do Daí José, assim, essas coisas. E ele botou na condução da história a música, que eu achei fantástico. Nossa, muito boa história. Aí tem uma história no metrô, né? Até a última história que, na verdade, foi o mote principal para fazer esse livro, que é o governador de São Paulo fugindo dos zumbis e tal. Então tinha um
Quem não, né? Você tem algum nome de algum governador? Tem alguma escolha preferida ou pode ser todos? Não, Pode assim, ser é Paulo. um governador específico, mas eu não nomeei ele no Está quadrinho. gravando, então está Mas- gravando, a gente avisa. Fala que não. Tira do chapéu, né? Tira da cartola. Tira do cartola. Ah, foi até divertido porque eu não nomeei. Tá lá, é a cara dele. Tem fatos na história que você se conhece um pouco de acontecimentos recentes de São Paulo, você sabe quem é o governador. Além da própria cara do personagem. Mas eu não nomeei, falei, não vou botar o nome dele e tal, só tá chamando de governador. E esses dias saiu uma matéria sobre São Paulo dos Mortos no Correio Brasiliense. E aí o cara entrevistou um dos desenhistas e ele falou que uma atividade que ele teve foi fazer o governador. Ele falou o nome. Aí na matéria o cara colocou lá, fulano e tal, governador do estado de São Paulo. Parabéns. É isso aí. Mas, Daniel, você é roteirista. É por isso que você tem que escrever com pseudônimo. Essas... Desculpa contá-lo, colega. Mas você tem como performance maior roteiro. Sim. E você consegue caracterizar pelo roteiro a fisionomia de uma pessoa para o seu artista, para o seu... Então aí vai de personagem para personagem. Tem personagem que quer uma coisa muito específica. Aí às vezes eu tenho um amigo, um amigo meu é aquele personagem. Eu passo foto e tudo mais. Tal. legal. Às vezes eu só escrevo, às vezes não, às vezes eu não tenho uma imagem tão concreta, eu deixo no cara do desenhista. Por exemplo, nessa história do Aldo, conversando com o Aldo, ele me falou de um ator que ele queria usar para o personagem. Eu falei, putz, não é esse caminho, né? Ele, que caminho que você quer? A gente conversando. Eu falei, porra, é uma coisa meio que nem o Omar, que é o parceiro do Aldo. Ele falou, pô, é o Omar esse personagem. É o Omar. Cabelo preto, né? Eu falei, mas não fala nada pra ele. Ele, não, claro que eu vou falar. Vou pintar o cabelo dele só. Cara, isso é roteiro de teatro, hein, mano? Se liga, se liga. Você tem E aí? cara. Não, o governador, eles sabiam qual era o governador e... Mas essas coisas de personagem são engraçadas. Por exemplo, no Nanquim Descartável tem um cachorro dos personagens, que é um labrador. Pô, na primeira e segunda edição, esse labrador teve tanta cara diferente, porque são vários desenhistas fazendo a revista. É uma história só, mas cada capítulo é um desenhista. Como esse labrador teve tanta cara que na número 3 eu mandei um porrilhão de fotos de labrador. Eu falei, mano, labrador é isso, cara. É isso aqui, pô. Tinha vários tipos de labradores na primeira e na segunda edição. Né? E por último aqui, que é um roteiro que eu escrevi em 2011, mas por conta do primeiro desenhista que pegou pra fazer, não fez e tal, e ele saiu agora no começo de 2013. Que esse aqui já é um outro caso, né? Então você tem que eu falei, esses três são interessantes. Esse aqui é PROAC, esse aqui foi o Catarse, né? Que foi financiamento coletivo que nem o Flávio falou que vai fazer do álbum 2, né? Que é uma forma bem interessante da Mas Rosa o meu não é agora, catarse, né? o meu é Kikante, que é exatamente o catarse sem Só outro que nome. com outro nome. Vamos fazer outro cadastro. Você vai fazer a gente fazer outro cadastro, É. isso? Entendi. Né? Esse aqui já foi encomenda da editora, tal, né? A editora que me procurou para fazer específico sobre Canudos, blá. Como eu tenho formação eu fiz faculdade de história, apesar de ter achado que era de história em quadrinhos, então, né? Aí me procuraram especificamente por esse projeto. Foi bem legal, assim, tá? Apesar de algumas restrições da editora, tá? Mas foi bem legal. Um trabalho que eu curto bastante. É da Nemo. Eu tô fazendo um novo agora para eles também, que é quadrinho histórico, né? É assim, Pode contar o que é? não posso. Primeira Poderia, vez, mas não pode, né? Spoiler? Mas é um tema mais abrangente, assim, não é uma coisa que nem aqui, é uma revolta, uma coisa bem específica. Tal. Esse novo é a história do Brasil, mas é uma coisa que vai pegar 300 anos. Uma pergunta para vocês três. Se chegasse alguém como o autor Manuel Carlos, chegasse para vocês, vamos fazer uma novela? Vocês topariam? Eu topo, vai depender de quanto paga. Eu faço. Por sinal, inclusive. Me convidaram, eu te dou o teu telefone. Pô, me passa. Porque, inclusive, na época saiu aquela Cordel Encantado. Eu tinha acabado de, tipo assim, eu tinha lançado o Cabra antes, né? E o pessoal fala, você viu que estão usando a estética do cangaço misturado a conto de fada e reis e rainhas e tal. E pois é uma abordagem diferente e tal. A questão é que é muito difícil, por exemplo, essa pergunta que você está me perguntando, eu vou ser o seguinte. É muito difícil ele vir pedir a gente para fazer uma novela.
Não, já tem tanto autor de novela que E a nossa postura é muito independente. Então, por exemplo, eu topo. Mas será que ele vai topar fazer do jeito que eu quero fazer? Não. Talvez o Marcade, que é mais calejado, já está dizendo, não vai rolar. Porque não vai uma circunstancial. Então, por exemplo, o tipo de Sempre roteiro que aqui o eu... cu e sempre o resto. tipo de 40 roteiro que eu centímetros. escrevo, Eu conservo a minha esperança de que, por exemplo, isso aqui vire filme, né? Isso aqui vire seriado, game e tal. Mas a questão, eu sou uma Mas o pessoa seu, sozinho. mas o seu. O não, meu, o que eles é. querem que você faça. Ah, não, eu entendi você, por exemplo, Não, se ele vem um me convite- convidando pra Aí fazer. não é o Carlos apenas porque ele está Sim, sendo sim. agora. Não. Eu entendi como ele chamando pra fazer uma novela disso. Se fosse outro, fosse o Vai fazer dos filho, outros. ou Ah, quem nasceu ele que é o você. fim da conversa. Eu deixa de ser horroroso. só justificando, então é o seguinte, eu pensei que você estava falando dele para que isso aqui virasse novela. Se algum, Pra fazer dos outros eu não consigo. se alguém convidasse essa equipe, como eu disse, Eu nem conheço ele. Não, mas o Daniel fosse o mais vocês capacitado. três são uma editora, se convidasse vocês três para produzir uma novela, um seriado de 15 capítulos. Eu acho difícil exatamente porque são 3 linhas muito díspares. Né? Uma realmente boa que dissesse, vale a pena, vamos botar essa cena. Eu ia falar assim, meu trabalho, meu tipo de história que eu gosto de fazer, na verdade eu gostaria muito mais no cinema, TV, etc. Eu faço quadrinhos, porque eu cresci lendo quadrinhos e foi o meio que eu quis seguir. Mas eu escreveria qualquer outro, né? Escreveria para cinema, desde que eu pudesse fazer algo com alguma liberdade. Por exemplo, nos álbuns da NEMA eu não tenho a mesma liberdade que eu tenho fazendo os meus trabalhos. Mas beleza, eu topei, eu vou até o fim. Né? Essa relação assim, de editores, porque está sendo muita coisa voltada para a escola. Sim, não, isso aqui tem caráter de idade. só que assim, a editora Nemo, ela tem muito isso de fazer quadrinho para tentar fazer tudo, mas tem uma boa qualidade. Mas aí tá, você como estudante, formado em história e tal, tem algum choque com relação à leitura de evento para alunos? A parte de historiador, roteirista, Assim, choque historiador roteirista é assim, às vezes eu quero certos direcionamentos que não dá, que foge da história. Né? Eu queria que o povoado de Canudos fosse de esquerda, mas eles não são, entendeu? Assim, né? Eu queria certas coisas que não dá pra colocar na boca deles. Né? Assim, eu poderia colocar se os personagens fossem meus, de fato, né? Não fazendo um quadrinho histórico, a não ser que eu faça com uma baita liberdade poética e foda-se a história. também ter retratar um momento histórico de uma forma histórica e uma forma literária, você prefere a liberdade literária. Então, mas choca com o meu lado historiador. Eu não vou fazer coisas incongruentes com os personagens e tal. Não vai contar mentira. Tento manter um respeito ao episódio e tal. Essa coisa que você está falando, emenda um pouco um outro aspecto, até que o gente falou que não pode falar qual é o projeto, né? O próximo projeto não pode falar não sei porquê. Também não entendo isso, né? Entende? Já estaria divulgando. É uma coisa bizarra isso, que é uma diferença entre a relação do autor independente com a editora. Existem algumas lógicas que não fazem sentido. Então, assim, do ponto de vista da editora, querer fazer o livro da Luta de Canudos, como é a história, eu acho que só tem um efeito comercial que eles têm lá na frente. Seria muito mais interessante você colocar um livro do ponto de vista autoral mesmo. Porque se você quiser saber a história, tem livro pra caralho. Não precisa. Não, mas assim, eles não fazem com um lado didático chato. Não, eu não estou criticando é um- mesmo. Eu digo o seguinte, Separando o jogo do trigo. como É autor, independente, como é de autor, editora. como autor, seria muito mais útil, tanto para o autor como para o leitor, as abordagens ser diferenciadas e pessoais. Porque o fato histórico, ele não vai ser modificado. Se deixar bem claro que a visão Daniel Esteves da Guerra de Canudos, da Revolução Francesa, o que quer que seja, é pessoal. Cria uma Mas aí tá, eu não conseguiria fazer por esse lado. Eu prefiro inventar uma revolta.
Ótimo. minha. Inspirado Entendeu? a esse, quiser. Invento. Aí eu faço. Agora, pra pegar Canudos e tocar o terror, fazer E tem uma do jeito coisa que de também, repente eu tem uma gostaria que fosse, eu não conseguiria. Mas Pro lado historiador, pegaria comigo. Falar, pô, Simulacro. E tem uma coisa também, por exemplo, a editora, muitas vezes, como por exemplo, esse negócio aqui foi lançado em 2008. Ninguém em 2008, de editora nenhuma que eu apresentasse, toparia fazer de um autor que na época não era tão conhecido, de um personagem que também não era nada conhecido, com a qualidade, capa dura, nesse formato tal, não sei o quê. Isso aqui, para uma editora, seria impensável. Isso é impensável até hoje. Certo? Então, por exemplo, botar um quadrinho nesse formato, Uma tanto é que foi o regional. primeiro, eu lancei em 2010, depois é que o pessoal começou a aumentar, tiveram alguns colegas mesmo que tiveram até a oportunidade de dizer, puxa, fiz inspirado, deu vontade de fazer grande porque eu vi o seu e tal. Mas para o editor, ele dizer, ah, Flávio, esse tamanho não, esse tipo de papel é muito caro e tal. Então a aposta de você enquanto independente é meio tudo ou nada. Ou você vai dar certo, beleza, certo? Ou não dá certo, tal. A editora já entra naquela de, ó, precisamos enxugar isso aqui, essas cores não estão boas, eu quero que você mude. Aí eu digo, mano, mas é a luminosidade de lá, eu sou de Então, lá mas, e mas, tal. mas, mas sabe que Entendeu? eu, Então- eu não acho errado? Justamente Não é, é uma questão de opção. Sim. Nossa opção Aí independente você é de não cair diz nessa sim ou agora. não. Não estou fechado a fazer outra Quero coisa, isso. eu trabalho com Não vou publicidade. fazer mais. Então eu crio personagem para publicidade que eu não tenho apego nenhum. não tem ninguém E esse daqui é meu A gente filho, tem que entendeu? Então aquela palha de aço da Solan, o cachorrinho desse handcar que eu criei que vira maquininha, ou a maquininha que vira cachorrinho, ele é um trabalho encomendado para um editor, para uma agência, né, para um cliente e tal. Então eu vou, faço, ganho meu dinheiro, mas não tenho. É por vocês citaram o e-mail como exemplo, e justamente foi um movimento. Flávio, só, a gente nem cita. A gente nem cita. Você citou o e-mail como exemplo, mas foi um movimento de artistas. Sim, que a intenção era ótima. A intenção é ótima, mas a execução foi puramente comercial. Sim, porque inclusive eles não tiveram tempo, eles se dedicaram muito menos, por exemplo, do que aparentemente tinham que se dedicar, porque eles tinham meio que se desdobrar, tanto que é que não deu certo a grande maioria. Eu acho que só o Eric Larsen conseguiu manter uma qualidade do personagem dele, como o Todd McFarlane, que também enriqueceu, virou o dono de tudo. Realidade. São outras realidades, né? Eu tinha uma pergunta em relação a. Existem bons editores no Brasil, Sim. porque eu vejo que tem muita influência, má influência dos editores. Na verdade, é o seguinte, eu diria que a gente O fala Sidney Guzman mesmo, pô, o que você fala? Eu acho muito editor, né? no Brasil a gente tem o costume de usar o termo editor para tudo. A coisa que não é editor, né? Então, assim, como no inglês tem o publisher e o editor, né? Então, os nossos publishers, eles são as âncoras. Editor tem. E aí, quando o cara começa a ficar bom demais, ele tem que sair porque não aguenta o rojão. De certa forma, os editores sofrem mais do que os autores, porque eles ficam no fogo cruzado horrível. Porque editores temos sim. Já lidou com vários editores e que acabaram pulando fora do barco porque o barco estava indo para o lado errado. Mas eu digo assim também, tem muita influência que deixa uma mistura muito com a publicidade. A publicidade é meio diferente do editor. A gente fala Sim. misturar. Aqui acho que no Brasil a gente mistura muito isso. O mercado que a gente conhece, mais o mercado de livro atual, né, o mercado de banco é outra coisa, os periódicos é outra coisa, isso nem está muito mais em questão. O mercado de livros ele é complicado porque os donos de editora não têm a lógica de um produto. Apesar deles tratarem dessa forma e tratarem os autores dessa forma. Eles não têm a lógica do produto, eles não sabem repor produto em livraria, eles não sabem distribuir e divulgar. Se ele tivesse um bom distribuidor mesmo, nossa, como seria melhor? Não tem condições, tem, mas não tem coragem. Então, assim, isso é um grande problema que as editoras enfrentam, criadas por eles mesmos. Assim, às vezes o independente também, às vezes falta, às vezes, dele, um bom editor. Então, eu acho que depende. Não, né? assim depende do caso, mas os trabalhos que podiam ser melhores, ó, Mas isso tudo, né? segue esse caminho. Às vezes o editor, um produtor musical, mostra o caminho do cara que eles não têm. Então, às vezes o caminho melhor É o viável e não. É. O que eu percebo dos últimos 10 anos, o que se produz independente é muito melhor do que se produz em editora. Sinto muito. Então, em termos de qualidade,
quê? Porque eles ainda estão ainda naquela... Acho que a gente sabe o que tá rolando ainda, né? Talvez. Eles não têm base de dados de mercado, porque eles não trabalham com o mercado. E eles trabalham com o autor independente, Eles está trabalham trabalhando com o com mercado. estatísticas. Não 10 tem anos estatística, atrás. desculpa, não 10 tem. anos atrás. Não tem estatística. Nem de 10 anos. Desculpa, eles não têm estatística. Eles põem livro, vendeu, não vendeu, não sabe por que vendeu. Sim. Não tem a menor ideia do que estão Ah, fazendo. então, mas assim, Basicamente, são vários casos, né? Por exemplo, sim, tem nuances. você pega, por exemplo, o trabalho que, no caso, a editora Nemo está fazendo. É um trabalho muito interessante. Tem uma editora ali que Sebeck, não é? Sebeck. Mas, então, ele é bem seguidor de quadrinhos. Mas assim, ele é bem claro no que ele quer fazer. Olha, eu vou editar, vou pedir alteração. Se você não quiser fazer, você não faz. Né? Eu não faria o Quilômetro Blues com ele, porque eu queria isso do meu jeito. Né? Agora, o Canudos ou as aventuras do Capitão Nemo, lá que foi outro que eu fiquei com eles, com o Will, é outra coisa. Para mim é outro tipo de trabalho. Eu gosto do que eu fiz, mas é diferente, são coisas diferentes. Né? E assim, a editora ela tem uma visão de mercado ali do que ela quer, que é venda institucional e tal, e estão trabalhando em torno disso. Né? Afinal, o maior comprador de livros do Brasil é o Estado, né? De revista também. Então, É questão de qualidade. então assim, mas eles estão fazendo isso, por exemplo, pega Canudos. Pô, eles estão fazendo isso com qualidade. Eu já vi uns, né, Canudos, Palmares, coisas assim. Você olha e fala, que porra é essa? Não tem um quadrinho ali, um monte de recordatório, e uma imagem, e 1800 e blá blá blá, aconteceu isso. Você fala, porra, mas cadê o quadrinho? Cadê as pessoas falando? Linguagem, né, agindo? Cadê? Né? Operação. Só para deixar bem claro uma coisa, para não ficar mal entendido, quando eu fiz esse quadro, para mim, a Nemo não é uma editora, é um editor que publica. Isso é o caso da Zarabatana, e para mim Mas são... a Nemo é editora grande. Eles têm uma Eles postura... são um selo de uma outra editora. Mas eles têm um caráter independente. Assim, independente desse grande, de certa forma. A regra não é ainda de coisas. Eles estão lançando também as coisas europeias, né? Eles têm os quadrinhos europeus também que eles lançaram. Eles são assim, perigo. eles são um selo de uma editora maior. Mesmo assim, não é de um grande O autor. grosso deles era quadrinho europeu, né? Mas nenhuma deles ganha alcance. Escuta, eu fiz um livro pela Devir com 1.500 exemplares de tiragem. 1.500 você faz em É alguém isso, caralho. É. A Conrad fazia 3.000 dos meus livros. Obrigado, 3.000. E nenhum dos dois chegou a bater 1.500 exemplares de venda. Faço eu um trabalho, caralho. trabalho dessa E um deles é a relíquia de essa de Queiroz. Ah, mariposa tudo bem, aquela putaria, sabe o que eu faço? Mas, pô, a relíquia do caralho. Não distribui, não vende, não promove. Eu falo da relíquia, o pessoal, cadê a relíquia? Onde acha? Se você achar, você me avisa que eu também quero. Esse trabalho também, então, dela de Que é promoção de marketing e tal. Ainda é bem deficitário. É bem deficiente. Tá bom, mas editora. A Conrad, no auge dela, ainda eles faziam direitinho de divulgação, mas batia na distribuição. Depois caiu. Mas a distribuição eles batiam de frente, até porque a gente não tem livraria, por exemplo. A gente tem menos Aliás, a Conrad, acho que Buenos o Aires grande tem legado mais que ela livraria deixou do que foi Estado assinar um inteiro. pouco as A livrarias. cidade de Buenos Aires tem mais livraria do que Porque ela era vários praticamente estados brasileiros. Eu não sei se exceção, São né? Paulo, eu Porque tô a gente até tinha que Buenos Aires tem mais livraria do que São Paulo. Sim, Era ela e a Belém. nível desse. Mas Ela ainda era educada. sofreram pela falta de livraria. Sim, a falta de livreiros De livreiro. para organizar esse material. Você entrando às vezes numa livraria e tem lá na Manara, tá na sessão infantil. Isso aqui ficava na seção de receita, de bolo, sabe? De culinária. Que o pessoal via o restaurante que tem aqui, aí pensava que é o restaurante do Senac. Aí eu olhava e botava lá, do lado da receita do Dona Candura, Caetano Veloso. Mas olha, a conversa Nem abria. aí por esse rumo, mas deixa eu só falar uma coisa. O problema das editoras, dessas grandes editoras, é justamente que elas lidam do formato como se fossem autores que imprimem seu gibi e entregam lá e que se foda. Qualquer produto industrial, seja lá de qual for, de alimentício, qualquer coisa, o cara chega no supermercado, o repositor é da empresa.
quem põe o produto na prateleira do supermercado é o sujeito que fabrica, não é o sujeito lá, o cara do extra, o repositor, porque é muito difícil e até, né, sei lá por quê, por outros motivos, mas o dono do mercado pontear tudo, fazer a contagem do que precisa, do que está faltando e ligar, ô, escuta, está acabando maionese, vai trazer mais. Tá? É o cara da maionese que sabe que aquela porra está como falar, tem mais aqui, ó, está faltando. Quem repõe o produto, a editora não faz esse trabalho. A gente já tem uma quantidade minúscula de livrarias. Se elas são pequenas, quanto mais o espaço que elas têm para colocar. As editoras têm muito mais editora do que livraria, então o cara fica disputando espaço, o cara chega lá, bota e fala, eu não quero isso. Então o cara da livraria escolhe o que põe e eu vou pôr ali. Não tem o papel do editor chegar e ficar pontuando onde que faz isso. Mais ou menos a Companhia das Letras. A companhia vai e é uma das poucas editoras que não paga posição em livraria. Porque para você escolher o lugar da prateleira, você tem que pagar, né? Ah, mais aqui, dependendo de onde for na prateleira, paga. Tem. E tem por quê? Porque o cara não repõe. Prateleira e vitrine também. E como a companhia tem um nome de peso, as livrarias se recuam. Porque não ter a companhia é não ter livros. Então, mas são eles que vão repor e falar assim, está faltando aqui, já vai tirando o pedido. É pelo grau de saída que aí. Mas quem vai pôr, é como se eu fosse na livraria e ficasse olhando lá, ô Zé, tá faltando 2 Lauro, tá faltando 2 não sei o quê. Eu não posso fazer isso, o autor a gente cobra o escanteio e corre para cabecear. E eles não deixam. Então assim, as editoras têm que ter esse código de ficar falando assim, isso aqui, não sei o quê. O cara põe e fica esperando. Então, me permita fazer uma brincadeira poética. Aquela história do Chico Buarque, aquela música, do que o cara que trabalha, se ele parar, ele para a máquina. Não existe mais. Lembra dessa música? Não tem a ver com o que a gente está falando. Não, mas sabe o cara que trabalha na máquina, sem parar de trabalhar na máquina, a máquina para. Não é mais assim. A máquina continua. Mesmo sem sujeito, mesmo sem você produzir, haverá outro produzir alguma coisa semelhante ao que você produziu. Não é o caso. Aqui são autores independentes, totalmente autorais, né? Se eu parar, ninguém entra para fazer o meu, porque quem faz o meu sou eu. Você é a mesma coisa, você é a mesma coisa. E aí que eu ia chegar. A grande vantagem dessa coisa toda é o fato de que, nos últimos anos, principalmente no Brasil, o que tem se produzido é muito mais quadrinho autoral. E essa é uma coisa que a gente vinha brigando há muitos anos, lá nos anos 80. Eu já falava que a grande sacada, a grande saída para o quadrinho brasileiro é o quadrinho autoral. Foi puramente autoral. E o autoral nada mais é do que um fruto, a maior parte dele é um fruto da falta de espaço para publicar. Eu faço o meu e foda-se. E já dá um jeito de viabilizar. E já dá um jeito de viabilizar. Isso que acontece. Tão difícil hoje autoral vender. Demora. Não, demora. Demora. Mas é que assim, você às vezes consegue um edital, às vezes você consegue recomendação. Às vezes consegue um anúncio, alguma coisa, você dá um jeito para ajudar nessa produção. E o que mais aconteceu, o que é mais forte hoje não se fala mais de quadrinhos como um pacotão de coisas, como uma única coisa. De todo tipo, para todo gênero. Eu escutei muito isso. Eu não leio quadrinho porque eu passei da idade. Associa-se quadrinho de uma coisa. Turma da Mônica só. E é uma coisa que me incomodava quando eu vi a revista de meu irmão, era justamente isso. Então, o quadrinho, ninguém fala, eu não gosto de cinema. Certo? Eu não gosto de filme de ação, eu não gosto de filme disso, eu não gosto de filme daquilo. Ninguém falou de cinema. Outro dia eu estava conversando com uma amiga, assim, que ela não tem costume de ler quadrinhos e tal, e ela lê muito, ela vive sempre postando coisas sobre leituras dela. Eu falei, pô, você nunca leu quadrinhos? Não gosto de quadrinhos. Não gosto de quadrinhos. Como assim não gosto de quadrinhos? Não gosto de quadrinhos. Mas que tipo de quadrinho você não? Eu falei, não leio, não gosto de quadrinhos. Ele me dá seu endereço. Porque eu falei, vou mandar um quadrinho meu pra você. Ela, como assim?
assim, eu falei, vou mandar, se você não gostar, você pode falar que não gostou, mas lê. Vamos ver se de repente você pode ver um negócio diferente. Quebra o preconceito. Né? Mandei. Aí foi ontem que ela veio me chamar lá, eu nem perguntei nada, mandei e tal, e ontem ela me chamou lá no Facebook e falou, pô, adorei o seu quadrinho, vou procurar mais, não sei o que e tal. Então, pô, não é que você não gosta de quadrinhos, talvez você não tenha gostado do que você leu. Tava lendo diferente. Talvez você não Nunca gostou se do que chegou na publicou sua tanto, mão. nunca foi tão possível publicar tanto tipo diferente de quadrinho, e o mérito está nessa coisa do independente, Era que um bom, era um mesmo. não passa pelo crivo da editora de dizer, não, isso não vai vender, esse formato não vai vender. Não, e aí descobre que vendeu 9 mil, e aí fica, puxa, como assim? Porque tem público carente desse tipo de trabalho. Já chegamos nessa época do inglês. Por exemplo, se eu tivesse um bom sistema de distribuição, facilitaria muito até na formação de público leitor, entendeu? Então, se o quadrinho chegar... Se o quadrinho, por exemplo, esse daqui, que tem uma ambientação nordestina, se eu conseguisse vender lá no Nordeste, onde o pessoal identifica esses estereótipos, esses ícones culturais, de forma muito mais imediata do que aqui, imagine como eu estaria feliz. A questão é que, por exemplo, é o que eles falaram, né? Eu não tenho editor, eu não estou lá na Bahia para dizer, olha, dá uma olhada nisso aqui, presta atenção, tal, não sei o quê, como o São Paulo possibilita, seja através dos blogs, seja através dos sites de quadrinho, seja através das comic shops, tal, onde o cara vai lá e descobre que além do trabalho de fulano, ciclano e beltrano, tem esse com uma proposta que é assim, entendeu? Então as vendagens, por exemplo, quem quer fazer quadrinho tem que migrar, ou tem que ter uma cabeça de ponte em São Paulo, né? E aqui eu estou falando São Paulo Estado, aqui Santos, Curitiba e Belo Horizonte, exatamente por isso, porque senão você fica com esse material, como por exemplo o que eu falava, eu fazia isso, ganhava um prêmio, sumia, voltava para a Bahia, nada. HQ Mix, ganhei HQ Mix, vendeu no Brasil todo, o lugar onde eu menos vendi meu trabalho foi exatamente em Salvador. Mesma coisa com ela, que também ganhou, né? Esse daqui eu já vendi 1000 exemplares, no caso em banca, estou falando de amigo, estou falando de gente que foi no lançamento, que foi, que queria me prestigiar, meus amigos, família, etc. Eu vendi 2. Dos 1000, eu tenho 2 vendidos em livraria no estado da Bahia. Entendeu? Uma coisa que é do cangaço, que passa pela cultura nordestina, tal, não sei o quê. Então, é uma carência que a gente tem, entendeu? Dessa coisa de, por ser independente, estar sozinho, cobrando escanteio e indo para cabecear, porque eu tenho que estar regando essa plantinha, entrando em contato com a livraria que vende lá e tal. Macate tem uma questão que eu acho importante e tal, que é como os pontos de venda estão complicados, né? Porque assim, a livraria está cada vez mais se tornando uma loja de eletrônicos. Né? A banca de revista, o pessoal quer isso aqui a custo zero, né? Reclamam do preço, porque, assim, quando está um preço super viável pela qualidade, e aqui esquece a qualidade. Nas bancas, Quer de graça, quer como compra mônica. Sei lá, na banca E isso São não é Paulo, mônica. ele vai subir para Estou falando isso é para o seu meu trabalho, mas isso é dessa forma. Mas a Comic Shop, se você sair das principais de São Paulo, tem Comic Shop em tudo quanto é capital do Brasil, mas os caras não compram essas coisas. Por quê? Como é que vai chegar lá? É isso. Vai ser com uma distribuição, sei lá, da Devir. A distribuição da Devir, ele vai ter que comprar o material, vai ter que pagar. Tá? No ato ali. Ele não Vai faz dar isso alguns mais de dias. formiguinha, de olha, você já leu isso aqui, você já viu isso aqui. Ele bota lá na estante que muitas vezes nem é a... Sim, mas assim, quando chegar a lista da distribuição da Devir, vai chegar lá o Naruto do mês, vai chegar lá o Super-Homem do mês, vai chegar lá o Moebius vai chegar coisas que já tem um nome e o cara, como ele vai ter que pagar aquilo antecipado, não vai ficar em consignação, ele vai comprar essas coisas. Ele não tem um giro tão grande para apostar em coisas diferentes. Né? E aí complica, né? Onde vai vender? Né? Então a gente tem que achar umas alternativas, locais diferentes para vender. Uma coisa muito bacana que está acontecendo é exatamente essas feiras, né, as Comic Cons, porque aí dá a visibilidade da gente mostrar a produção que existe, está boa pra caramba, qualidade gráfica, conteúdo, tudo, o público ávido por essas produções. Né? Vocês vão participar? Eu vou, eles vão também, todo mundo aqui Qual? sai. Eu estou confirmado para a Comic Con Experience. Até a outra lá, né? Brasil.
Eu tô na Tem Brasil. Tem a Gibicon também, que é lá em Curitiba. Essa é Legal. muito Esse ano vai dar um panorama, né? Então, mas essa A gente mudança. sabe que vai dar, né? Não, mas essa mudança de panorama parece só porque vai ser em São Paulo. Porque, sei lá, em 2011 teve. Curitiba, Salvador Teve Curitiba, teve Salvador, teve Rio e teve Belo Horizonte. e a Fast Food disso aqui. Eu acho que eu só não. Eu só não fui pra de Salvador, todos os outros eu tava lá, né? Vendendo, stand, cara. Então, assim, Em Salvador era deu pra uma ser igual, só embarguecimento, foi um né? ano. Do outro Aí, ano, 2013 já mais. voltou. É porque também eu acho que Ano ímpar vai ter bem mais lançamento que tem o FIC. A gente precisava, assim, de um evento grande como o FIC todo ano. Seja esse de São Paulo, seja onde for. Todo ano tem um, né, tem o FIC Pra de 2 escoar a anos. produção, pra dar visibilidade. E outros eventos. Não? Você não gosta dos eventos? Adoro. Você não gosta de vender. Você esse ano vai ter bem também. marcar de rede social. Não, ao contrário. Senhores, permita-me, eu tenho que me despedir porque eu moro num albergue, eu sou morador de rua. Quer dizer, eu estou morador de rua devido a uma série de coisas, apesar de discutir com alta capacidade e tal, mas eu tenho um horário para entrar. Certo. Então, aqui o senhor André, ele possui o meu endereço eletrônico, depois eu passarei, coisa e tal. Vamos continuar. Aquela proposta inicial que foi feita, fica à disposição. Eu Muito diferente, acho que o caralho ele tem que ter bastante mesmo e pronto. Eu não tenho nada contra isso. Eu tenho. A minha observação é a seguinte: estou pensando no passo além. A gente nunca teve tanto apoio para produzir quadrinhos como ultimamente. Estamos produzindo pra caralho. E estamos produzindo para vender em feira. As feiras estão mostrando exatamente o que a gente sabe há muito tempo. O público tem pra caralho. E o público só vai uma vez a cada 2 anos em Belo Horizonte. Uma vez a cada 2 anos. Cadê esse povo todo, caralho? 200 mil pessoas aqui, 100 mil pessoas ali. Digo, se tem investimento, se tem apoio, se tem planos de puta que pariu pra botar quadrinho na rua e tá todo mundo enfiando papel na bunda, porque não tem de vender tanta coisa, esses planos têm que migrar de fomento às gibiterias. É o que está faltando. Se podemos produzir e se podemos divulgar e fazer feiras para do mesmo modo que tem PROAC, crowdfunding, né, financiamento coletivo, não sei o que, então, porra, por que não tem um Sebrae dando fomento ao livreiro a produzir? Não essas putarias, dessas livrarias que parecem mais um circo de horrores. Estou falando de gibiterias. E gibiterias especializadas. Não é gibiteria para vender Superman. Pode ter uma para vender Superman. O modelo está pronto. O modelo está pronto. É só amarrar esse modelo. O modelo Galeria do Rock. A Galeria do Rock não é uma loja de discos. É uma porrada, é um shopping center de rock, caralho. Você vai lá, aquilo é ponto de encontro. Ninguém sai de casa e fala assim, pô, bicho, vamos tomar uma cerveja lá na Comics? Não, cacete, aquilo não é programa. Agora, você imagina se aquela rua tivesse 10 livrarias. Aquilo era programa. Vamos levar uma namorada pra nós ir na Comics. Mas aí vocês vão dar licença até lá, né? Mais de 10 anos a gente toma cerveja. É que eu vou na frente, Tem fotos aí. Não, é fácil. Levanta a mão quem vai levar a namorada na Comics. Mas isso não é comum. Isso não é comum. Vamos falar no caso isolado. Tinha que ser, isso não é, tinha que ser, Mas com o mercado, o importante é ter um lugar. Imagina um shopping center só de gibiteria. Ali tem mangá, ali tem não sei o que, ali tem, sabe? Coisas que eu não leio, eu falo só assim. se tivesse alguém realmente de grana, ou não digo nem de grana, alguém que pegasse essa coisa, dessa carência que a gente tem de distribuição dos quadrinhos que se publicam de forma independente, autoral, editora pequena, etc. E alcançasse, porque nós vivemos num país continente, né, bicho? Então a gente poderia, porque tem muito autor lá fora que a gente vê, e que vive disso, faz
faz a feira de não sei o quê, dá autógrafo na Comic Shop da esquina hoje, mês que vem é na da outra, do lado da rua e tal, e assim vai alimentando a estrutura. Agora, que é uma coisa muito maior. É. Agora, sim, existe um mercado não só para quadrinhos, até mesmo do cinema, que é uma coisa que a gente vive, por exemplo, em Santos, você, em São Paulo, vai para casa e fala, cinema é muito lugar. E nada. Eu estou arrumando uns lugares aqui bem perto, mas bem perto, assim, bem perto, 2 horas de ônibus, mas é perto. Mas que não tem nada. Não tem o cinema direito, não tem sala e livraria. Então, se tivesse um lugar assim, pequeno, mas que tivesse coisas, essas pessoas elas carecem. Que é isso. Mas se alguém pega isso, vou ser o distribuidor de quadrinhos do país. Não, o detalhe é o seguinte, peraí, o detalhe é o seguinte, imagina você ganha na loteria amanhã e vai lá montar uma livraria de quadrinhos lá, quando você mora e você fala que não tem nada. Você vai se fuder. Porque você está sozinho, pô. Ninguém vai se deslocar da casa do caralho pra ir lá. Aposta comigo. Não vai dar certo. Esse é o problema. O problema agora é o seguinte, você ganhando na loteria, você compra um prédio, abre um monte de loja com 50 livrarias de quadrinhos ali dentro. Aí vai. Aí tem uma praça de alimentação, tem não sei o que, é um shopping de quadrinhos. É um fique todo dia. Esse é um fique todo dia. Já tem zona. Tem um caminho aqui que até agora ninguém citou. Outro dia eu recebi a visita de uma pessoa veio do exterior, e ela trouxe uma revista do Le Parisien, um jornal lá, e eles têm uma revista, tipo a revista da Folha, publica toda sexta-feira. A pessoa veio, largou aquela revista lá, eu fui lá curioso e fui olhar. Tinha uma matéria sobre os braços das grandes editoras, só para os e-livros. Cara, eu olhei aquilo, já começou a ficar... Porque tinha ali uma dúzia da Gallimard, não sei o que, todas aquelas editoras, cada uma mais ou menos para um ramo, uma mais os quadrinhos americanos, a outra mais os belgas, o outro mais tal coisa, né? Cara, cada uma com um catálogo, aí eu fui curioso pela internet, cada uma, cara, tinha um catálogo monstro. E você baixa aquele treco lá por €1,99, né? Cada um você lê no seu Kindle, no seu celular, tá? Olha, é uma coisa que eu não sei se vocês acham. Estou lançando a... Dois aspectos. O primeiro é o seguinte, no Brasil o e-book custa mais caro do que livro de papel. E quando aumenta o papel, aumenta o e-book. Né? Porque tem muito papel que é feito no e-book. Né? Então, para começar... Deixa eu complementar um pouco mais. Só vou complementar o seguinte. Por exemplo, uma corrinha dessa aqui, todo mundo tem. Todo mundo tem um negócio desse aqui. Certo? A gente estava falando... Esse aqui, ó. Eu vou pior que o dele. Mas olha, se você tivesse como comprar um quadrinho por €1,99, isso ainda é sério, todo mundo tem. Né? A questão eu não sei, eu não participo do mercado, não sei, mas pô, me parece, né, algo bastante viável, bastante fácil. Por quê? Porque, pô, como se publica, como é que o editor não tem um catálogo, né, eletrônico para fazer um PDF e baixar por R$1 e tal, você lê no seu Kindle, você lê as telas estão enormes. Agora, tem gente que tem aqueles interativos e tal. Mas eu estou lançando a discussão. Tá bom, vai lá. Falei dois aspectos. O primeiro é que e-book no Brasil custa o preço do livro de papel. Né? E o segundo aspecto é o seguinte, isso aí é uma coisa para a editora que produz quadrinhos em grande volume. O quadrinho independente, ele é uma coisa especial, ele é o disco de vinil. Não importa, se eu pegar todos os meus quadrinhos, que eu vou fazer isso em breve, com um disco que eu tenho, vou pegar tudo que eu fiz na vida e vai colocar tudo disponibilizado de graça na internet. Isso vai fazer eu vender mais, quer apostar? Por quê? Porque um pedaço de papel, no caso do independente, é um pedaço de mim. É um pedaço do trabalho do autor. Isso é uma coisa que é preservado por um autor independente. O trabalho, o livro papel, o livro físico, é meu. O livro eletrônico é um arquivo que todo mundo vê. Você acha muito fast food aquilo, uma coisa aqui. Não tem um valor. A mecânica, o leitor, a relação do leitor com o autor é o mesmo valor, aquilo não tem valor. Tem gente que pode gostar muito de ter esse acesso que você está falando. Né? Talvez as novas gerações e tal.
mas eu tenho uma resistência absurda, por exemplo, a dar um scroll para ler na internet, entendeu? Eu sinto falta dessa coisa tátil e essa coisa até romântica e bonita que ele falou, eu também acredito piamente. Eu chamo de meus filhos, então é um pedaço de mim, é feito de outra forma, entendeu? Porque eu trabalho... eu sei. Eu sou da velha guarda, tem o seu tenho mérito. na minha coleção, O que tem você sem falou, valor. eu sei. Eu só tô colocando... Você não está desmerecendo, não, eu sei. Você está só colocando... Pra discussão, eu não Eu tô entendi defendendo, que falando, tá é um modelo. E que está saindo. Vocês Tá acham funcionando. Esse modelo é só para quadrinho de Está grande funcionando. Não, mas aqueles editores lá, os caras têm um catálogo de... E tudo isso que agora está em enorme. Kindle já foi vendido, grandes tiragens do papel, entendeu? Então o cara que vai ter acesso ao Kindle, como pessoa que até baixa scan, não sei o que, beleza, parará, existe para todo mundo, todos os formatos e tal, né? Contanto que isso não apague o outro, né? Mas eu estou dizendo no sentido de Mas tem complementar. outro. Sim, mas existe um problema aqui, uma questão no Brasil, é um problema cultural. A gente reclama, livro é caro, o livro não vende, não sei o que e tal. Isso tem uma coisa assim, você falou de Europa. Aqui no Brasil, quando você encontra um amigo, você não pergunta o que ele está lendo. Quantas vezes alguém chegou e o que você está lendo? Na Europa isso é comum. O que você está bebendo, você está fumando, o que você está... Entendeu? O que você está lendo, o que você está comendo. Você entra no metrô, lá, cara, sem brincadeira. Tem aquele, você lê 1, 2, 3, um monte de gente Lendo. Então, assim, é comum. O ler é comum. O cara tem o tal do livro de cabeceira, ou o tal do livro... O que você está lendo? E a valorização, velocidade. O que você lê, cara? Que a gente até está falando, poxa, que bom que está sendo valorizado hoje em dia o que a gente faz. O quadrinho está no momento de valorização. Mas comparado, por exemplo, à Europa, onde isso está arraigado na cultura já há 30 anos, é muito foda, por exemplo. Eu estou falando... Desculpa interromper, você acha que, por exemplo, se você lançar simultaneamente, receber uma proposta, você vai lançar esse álbum, você vai lançar simultaneamente Lançaria. Não acho que isso vai desvalorizar. Lançaria. Não vai desvalorizar, mas eu prefiro que as pessoas que, por exemplo... Porque é isso. Acho que vai, eu gosto desse corpo a corpo. Entendeu? Então, por exemplo, você vê no Kindle e vai querer o seu autografado. Isso é massa. Porque eu tô... Não dá pra fazer música. Não, mas eu tenho até proposta. De proposta a gente tem porrada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que é uma coisa cultural e que eu vou falar mal, mas que todo mundo vivencia. Enquanto na Europa você chega pro cara e vende isso aqui, autografa, e ele pergunta quanto é que custa, né, para você autografar ou para você fazer um desenho para ele, em muitos casos, principalmente do lugar onde eu venho, o cara quer na brodagem. Porque ele é seu amigo, então, quanto é, Flávio? É tanto. Não, mas ó, eu tô casando amanhã, ou eu tô viajando, nasceu meu filho, não sei o quê, ou eu fui seu colega em 92, quer o dele de graça. De mano, se os amigos não comprarem, vai ser isso. Não, cara, é isso que eu tô dizendo. Culturalmente, o cara prefere ter de graça, entendeu? E ó, foi meu amigo que fez, não sei o quê, do que chegar, pô, deixa eu dar uma força pro meu amigo e comprar o que ele acredita como sendo a razão da vida dele. Do valor, do valor, entendeu? Então, no caso do Kindle e dessas coisas, eu acho que tem um valor tecnológico e de acesso, de amplidão, não sei o quê, mas que ainda está muito aquém do valor dessa coisa física, desse contato com o livro independente, eu daria de graça o acesso. É aquilo que o Marcado falou, por exemplo. Claro, você vai vender um e-book por R$35, eu acho que... A turma critica o tamanho dos meus autógrafos, autógrafos, você tem né? ali na livraria, Porque R$35. E você vai baixar a versão PDF aqui por R$2, sei lá, R$5. Perfeito. Assim, fazendo uns adendos do digital. Primeiro, o brasileiro não está acostumado a pagar por nada digital. Então ele quer pelo mínimo possível e a quantidade de pessoas que compra é muito pouca. Mas isso é hoje, Já americano, sei lá, americano paga por acesso a site pornô pra bater uma e paga. Mas isso é hoje. Aqui, quanto mais digital tem valor. Essa declaração foi devidamente filmada. Foi filmado. Tá falando de gibi, às vezes eu não sei o nome aqui, tá de boa. Não, porque quer dizer que lá fora o pessoal tá acostumado a pagar. Por que você botou as mãos para trás? Aqui, você leva o livro com nada. O que eu estou apostando em pouquíssimo tempo, né? Eu estava falando, na nossa geração, eu não imaginava, eu jamais imaginei que eu ia ter um telefone desse tamanho
se ele falasse isso. Eu jamais imaginei ver o Wolverine com roupa de couro, se Quando eu vi um grilo fácil, eu fiquei perplexo. Do jeito que eu tô vendo, amigo, a pessoa vai ter um Kindlezinho desse tamanho, um tabletzinho, por 100 reais, né? Bom de ver, todo mundo vai poder ter isso fácil como quiser. Quer dizer, você matou já uma questão de você não tem como distribuir na Bahia. Só que na Bahia eu posso que você vai ter um zilhão de gente para botar um aparelhinho desse lá. Vai, para botar a nova dancinha ou a música do conjunto de axé mais novo, o amigo lá. Eu sou cartunista, lê a minha música. Eu sou cartunista. Mas tem uma diferença. Esse cara não tem uma livraria de quadrinho lá. Mas ele é diretor de arte. Mas ele tem um aparelho que pode usar. Ele tá lá. Essa é o cabra. Ele tá lá com o mais foda. Ele viajou para Miami, para Nova York, trouxe, certo? Só que é questão do quadrinho enquanto objeto valorizado culturalmente, falei igual que não é, entendeu? Ele quer aquela Pérez do close para dar um scroll e câmera lenta, não sei o quê. Então, nessa hora, as brigas são em outras instâncias. A gente pode disponibilizar a questão, né? Supostamente, você pode ter 500 potenciais leitores na Bahia que você não consegue chegar. Inclusive, o momento lá está muito melhor esses agora. Seus 500 potenciais leitores. Maravilhoso. Esses seus 500 potenciais leitores teriam acesso à versão digital, etc. Mas, assim, é algo que está sendo construído ainda. Tem site específico agora que está disponibilizando, disponibilizando quadrinho independente, inclusive, lá dele, mais quadrinho. Estou falando só uma questão de prioridade e interesse. Não, é que a gente... O cara ele vai gastar 50 conto na camisa para ir para uma festa, do que 50 conto no álbum desse. Ele queria que fosse na banca e achasse por 3 reais. Então aí tá, ele vai poder achar isso digital a 3 reais. Supostamente ele vai poder achar isso digital a 3 reais. Eu também já. Mas é que o modelo ainda está se formando. Né? Assim, tem sites começando a propor isso para os autores. Tem esse site, vamos lá, a porcentagem é tanto para tanto, e beleza, vamos fazer. Então assim, não se tem. Está se formando, né? Pessoal, uma história para você medir, para você saber disso. Você não sabe se as pessoas vão comprar isso. Uma coisa que você falou no começo, e aí eu queria entrar com essa discussão agora da venda do lado, esse negócio de estudo estatal, bancar para distribuir nas escolas e tal, isso ocorre lá em cima também, lá no Nordeste? Olha, na minha experiência própria, eu tenho tentado, desde que a secretaria daqui, e veja também, no meu caso não é ProArt onde o pessoal compra, né? No meu caso foi apenas uma recomendação, então as escolas estão comprando diretamente comigo, é um pouco diferente disso. Mas existe. No ProArt ninguém compra. Existe isso na Bahia de eu sei. Por exemplo, o que me foi pedido para vender desse aqui foi uma quantidade irrisória, né? E também, por mais que eu explicasse, olha, está vendendo junto às escolas, não houve uma mobilização, ou seja, eu não sei até que ponto, que eu estou, inclusive, morando em São Paulo há 6 anos, se eu posso estar falando que não existe, e alguém chegar e dizer, existe, o livro de fulano aqui foi adotado, está sendo vendido dessa forma. Quantos estados têm essas leis? Ele falou que mais comprar livro, quem mais comprasse livro fosse o Estado também, entendeu? Não, é que assim, temos duas coisas, né? A gente tem os editais de financiamento, que é uma coisa. Você vai pegar um dinheiro do Estado para produzir o seu livro. Claro. Tem outros, na Belo Horizonte, teve muito na cidade, o Cerbec fez vários quadrinhos. Faz cultura que é o correlativo. Agora na Bahia tá rolando lá, tem o Leal participou de aquele João da Feira de Santana, tem dinheiro da Salvador e tal. Tem uma galera rolando lá. Isso é uma coisa, né? Assim, é o Estado te dando. Eu pensei que ele foi com tudo isso independente também. Independente, mas com o edital que eles conseguiram. Aí a outra questão é... Posso só falar uma coisa da quem está falando de lá? Não é querendo cortar a sua linha de raciocínio. Mas o que eu estou dizendo é que, por exemplo, está sendo também uma mudança de mentalidade ao longo do tempo. Por exemplo, quando eu tentei publicar isso lá, através de uma lei de incentivo estadual, ele foi recusado. Ele não foi recusado por conta do custo, ele não foi recusado porque lá não vai vender, não sei o quê. Não, eles acharam o seguinte, que por eu estar com um nome como desenhista, roteirista e colorista, certo? Não.
Afinal de contas, a justificativa que o cara que era o responsável pela aprovação de projetos ligados à área de quadrinho me deu foi: Maurício de Souza faz tudo sozinho e só assina uma vez. Então separe e reflita um pouco sobre como esse senhor, que tem o poder de aprovar ou reprovar títulos de quadrinho, pode vir com essa argumentação de dizer: não vamos publicar o seu álbum, capa dura, sobre um capoeirista baiano, onde você vê pelourinho, cultura baiana, maneira baiana de falar, não sei o quê, porque no seu papel, na sua papelada, meu amigo, o seu nome aparece demais. Você aparece como desenhista, você aparece como arte finalista, você aparece como roteirista, você aparece como colorista. Tem uma coisa suspeita aí. Ou seja, esse cara está preparado para deliberar sobre que quadrinho deve ser publicado e alcançar as escolas ou as crianças? Não está. Por isso que eu adoro financiamento. Entendeu? Então o que eu estou querendo dizer é: o cara está preparado para assumir assim. Você é um cara que conhece o viciado, porra, bacana. Né, cara, você recusou porque não gostei da sua história, achei que as crianças não sei o que. Dá uma justificativa plausível, mas dizer que, no caso de Maurício de Souza, ele só assina uma vez, esse cara não sabe, ele pensa que Maurício de Souza sozinho faz toda e qualquer revista da Mônica desde 70. Sim, ou pro filho que tem uma gráfica, que se eu não fizer pela gráfica do filho, eu não publico. Entendeu? Tem isso também. Então, são questões que, por exemplo, eu estou falando, veja, eu estou falando agora a coisa pode ter melhorado. Ele está falando de amigos nossos que conseguiram ter uma verba que foi destinada para viabilizar o projeto deles. Ótimo, melhorou. Ou seja, esse cara, essa mentalidade foi uma coisa que me impediu, me atrapalhou, mas que acabou. Ótimo que tenha acabado. Entendeu? Mas eu precisei recorrer a uma lei federal, que foi no caso da minha lei, para ter o trabalho dessa forma publicado. Entendeu? Então, é a história. Será que existe? Tomara que existe. Será que agora funciona melhor? Tomara que funcione melhor. Entendeu? Mas havia disparates e mentalidades e estruturas completamente equivocadas que atravancavam exatamente isso. Tanto a produção, quanto a publicação e tal. E que dificultou muito, né? Porque eu levei, por exemplo, isso aqui 1 ano pronto na minha mão até conseguir federalmente publicar. Entendeu? Todos que estão conseguindo agora, tal, como você falou aí e tal, podem estar tendo um acesso a uma pessoa muito mais esclarecida dentro do que seja um quadrinho, do que seja um roteiro, do trabalho que dá, pintar, colorir. Não, e tem que estar capacitado, que é o que a gente vê lá fora. O cara que publica quadrinho, que é editor na Europa e tal, ele vivencia aquilo com respeito. Não é o cara que, vou publicar quadrinho e fazer o que você disse. Botar como se botasse alface para vender, tomate para vender. Entendeu? E só preocupado. Talvez se botasse como tomate, eu também mais. Sim, mas eu estou dizendo assim. Assim. É legal, mas é legal o cara que edita também ter conhecimento do que ele está editando, entendeu? Eu falei que é sorte. Você tem que pegar sorte De um editor bom, né? Alguém que colocar no estado para pegar e falar, alguém vai descer. Tem muita coisa. Tem muita coisa assim. Tem muita gente que não consegue o pela Rouanet, porque o cara, além do incentivo fiscal que a Rouanet já permite, que é você destinar o seu imposto de renda à execução do projeto cultural, seja quadrinho, seja quanto é que eu vou ganhar também, além dessa isenção? Quanto vai vir para minha mão para... Aí que tá, são modelos diferentes de financiamento do Estado. Um modelo é um edital que te dá o dinheiro. Um edital de 40 mil, ele te dá os 40 mil. Você ganhou, ele te dá os 40 mil. Outra coisa é, como a Lei Rouanet, o próprio PROAC tem o PROAC ICMS. Ele não te dá o dinheiro, ele te dá uma cartinha para você ir buscar o dinheiro entre os empresários. Mas os empresários estão cagando por uma coisa mais autoral. Eles querem um negócio que tenha visibilidade para eles. Né? Ele não quer só debitar o imposto, ele quer ainda ter uma visibilidade por ter debitado o imposto. Não, pera lá. A contrapartida já é debitar o imposto. Como não? Ele não está pagando. Ele está incentivando a cultura no país, e está deixando para trabalho humanitário. Mas ele tem a contrapartida, ele tem a contrapartida. Mas vai sair do mesmo jeito. A contrapartida, por exemplo, é a marca dele. Você destinar, por exemplo, existe. Esse aqui que eu consegui pela Rouanet. Eu não estou negando a existência dessa presença. Eu tive que dar parte da
venda. É isso. Assim, você está investindo. Entendeu? É um mecenas, né? Outra coisa. Não, no meu caso desse mesmo foi mecenas, foi pessoa física. É uma parte. Entendeu? E a pessoa física pediu ou da palpite na história, história, parte por exemplo, da tiragem, foi 2 mil Isso, exemplares. mas Eu distribuí 300 livros para ele. Ele saiu dando em ONG, distribuiu da escola de capoeira, ou seja, ele fez a contrapartida social, mesmo pessoa Não, mas física. é uma ideia muito Entendeu? absurda, né? O cara que é o empresário, ele tem que acreditar que a isenção fiscal dele já é alguma coisa para ele. Entendeu? E não via. Já ganhei isso. Você vai ter sua marca na coisa, seja no bem da escola e tal. Antes tem umas lógicas. Ela vai falar, poxa, velho. O cara, o mecenas não. O mecenas exige sigilo. Não, mas tem gente que trabalha só com isso, né? Botei ele no meio da história como empresário figurante. uma grana pro... Né? Só quem conhece ele, por exemplo, eu tô falando com isso. Eu já trabalhei. mas é foda, né? Não é. Atravessou. Acho. Você está indo captar. Você está indo fazer uma Não, captação. mas essa captação, ela não é pela necessária qualidade do produto, mas sim, muitas vezes, pela possibilidade de visibilidade que o produto dá. E nem sempre um produto que dá muita visibilidade é necessariamente bom. Mas é por isso que existem os que não são do ICMS. Porque o que acontece? A lei reconhece que o quê? O empresário vai querer ter vantagem lançando um padrão autoral? Não. É por isso que Não, ele fala, olha, parte dessa grana eu vou dar direto para você. É assim que funciona. Entendeu? Tem os caras que trabalham lá captando, essa empresa tá certa, ele tem uma carteira de projetos, chega na empresa e fala, amigo, eu tenho esse leque, tenho esse cardápio de projetos para você, beleza. Eu fico com 10%, isso é correto, não é errado. Não, mas é um modelo que ele não tira a produção cultural do mercado. Ela continua unicamente submetida ao mercado. Sim, né? sim. No caso disso aqui que eu estava Essa é a falando, questão. ele teria, o cara que oferecia teria a marca da empresa dele, certo? Eu acho que tipo assim, passando pela rua, tem muita E acontece no cinema, né? No cinema o cara vem e cita, eu estou usando esse shampoo. Nunca merchan lá no meio. Tem gente que patrocina filme nacional, você vê, tem uma porrada de coisa para ter a marca dele. No caso do quadrinho, esse aqui especificamente, que foi pela Roudet, eu dou parte da tiragem, certo, para a empresa, que ela pode vender, doar para o ONG e tal. Tem o logotipo deles aí? No caso, como foi pessoa física, não tem. Mas caso eu conseguisse, para qualquer um, o logotipo, no caso esse aqui, tem o logotipo do cara que era meu cliente quando eu trabalhava com publicidade. Entendeu? E essas contrapartidas são negociadas. O que acontece? Isso é um capitalismo, você sabe. Quero tantos banners lá. Isso. Você põe no projeto. Isso. Ninguém tá, eu, por exemplo, não estou dizendo que não é para ser assim. O que eu estou dizendo é, além dessa... Porque isso que eu falo da isenção, eu já estava incluindo tudo isso junto, tá? Então a isenção possibilita que você tenha sua marca e parte da tiragem, e eu vá na sua empresa, por exemplo, fazer uma sessão de autógrafo, workshop, caricatura dos diretores, todos. Tudo isso estava dentro do que eu estou chamando de isenção fiscal. E aí deve ser essa contrapartida. A questão é que existem pessoas, no caso empresários, cuja visão é, além disso tudo que você está me dando, eu quero um pouco do que você também vai ganhar. Entendeu? Eu quero 50% de todo o merchan. Não tem outra palavra, não sabe desse, cara é pilantra. Eu quero 50% me ofereciam, me propunham, de tudo que eu fizesse. Mas em todo ramo tem assim, tem as pessoas legais e tem as pilantras. Então essa coisa da densidade demográfica da pilantragem ser muito grande ainda aqui, impede que a gente consiga. Por exemplo, talvez na Europa não seja tanto. Entendeu? É o que eu já ouvi também. Eu conheço colegas meus americanos e tudo mais, que o pessoal não entende porque que aqui tudo é na base dos 200% de lucro. 20% dos caras já é lucro. Ele cobrindo os custos dele, tirando 20%, pô, tá beleza. Aqui o cara tira os 100% do que ele gastou e ele ainda quer mais 100% de lucro em cima do que... Saca? Ou seja... Ainda fraude esse é o motivo. Mais perguntas? Vamos abrir para mais perguntas. Só uma coisinha só. Assistir na praia. A gente já está em cima da nossa vida aí. A gente já está com mais de 1h30 de papo, embora não pareça. O papo tá bom e tal. Tipo assim, quem quiser fazer pergunta agora, eu vou fechar mesmo. E aí também, quem quiser adquirir, vai fotografar. A gente vai ficar 2 horas
Cadê o seu? Cadê o seu? Né? Eu só fazer uma última pergunta. Só queria fazer uma observaçãozinha rapidinho, assim, eu estou fazendo 37 anos de quadrinhos. Vi mudança total de qualidade, de produção. Tem uma coisa que puta merda não mudou, cara. Toda vez que a gente vai falar de mercado, vai falar de quadrinho, eu não aguento mais essa semana. Que ótimo, cara. Eu agradeço, dá mais meia hora. Porra, 37 anos a gente junta e fala, não, porque a venda, porque a puta venda, você fala de negócios. Eu posso fazer assim? Por favor. Seguinte, ó. Vocês me de repente você já tem isso, eu já fiz isso, eu só estou começando a investigar. Mas assim, vocês conseguem visualizar o tempo formado na cabeça, assim, qual seria, aquela obra, daquela que eu quero fazer, uma coisa simples fazer, aquela vai ser minha obra-prima. É sempre o que eu estou fazendo no momento. A próxima vai ser melhor. Eu já não penso nisso, não. Eu penso assim, porque um dia esse pra fazer eu já fiz. Agora é só decadência. Engraçado, eu penso que é essa a Daqui pra frente é só decadência. Tem um aspecto interessante. Essa pergunta. Você viu aí que você preencheu os três, ele fala que é a próxima, eu falo que é a que eu estou fazendo no momento, e ele fala que Já foi foi, o que eu fiz. Vocês não vão ficar projetando muito, tem que fazer melhor do que eu já fiz. Não, eu sou muito preguiçoso. Tem um aspecto interessante nessa pergunta que é o seguinte. Eu me bato muito com o perigo da pressão. Quando essa coisa de você querer sempre fazer melhor é do caralho, é onde você está sempre evoluindo. Mas ao mesmo tempo ela fica um fantasma. Você não se liberta de falar o que você bem entende sem a preocupação do seu caralho. Essa vai estar pra frente. Quando você pensa desse jeito, vira uma castração. Você é perigoso. Não, mas não no sentido de as pessoas vão estar assim, mas Não, aquilo que você mais quer expressar. eu tenho duas coisas para em cima disso que você perguntou, que é o seguinte, no caso, quando eu estava fazendo Cabra, eu tinha uma promessa, exatamente, a empresa disse que ia botar a marca, certo? Que ia bancar a impressão, exatamente porque tinha a carta da Rouanet, a isenção e tal, ou seja, eu estava com o patrocinador, que na última semana disse, não vai dar, vamos deixar isso para o ano que vem, não sei o quê. Mas aí então, eu acreditava tanto nele, dessa forma, porque eu tinha acabado de fazer, no formato, não sei o quê, que eu banquei por mim. Né? Tipo, o pé absurdo, que até hoje eu estou me pagando. Mas aí tá, a crença nisso de que, porra, esse negócio tem valor, esse negócio eu quero que as pessoas vejam, porra, eu tô achando bacana pra caramba, vamos lá, soltar, entendeu? Mas, em contrapartida, um colega meu, ele tem uns 15 anos que ele está com um quadrinho que ele quer fazer, mas que ele nunca termina. Porque ele sempre tem uma coisa que ele muda, e aí quando ele passa um tempo que relê, aí ele refaz as páginas, ele diz, mano, publica isso, esquece, entendeu? Tá do caralho, esquece, bota, vomita, sai de Manda você, embora, né? entendeu? Deixa Manda embora. No próximo, como ele fala, você corrige, você vai fazer melhor, vai caprichar mais e A tal. gente sempre acha. Ou vai Quando eu ser pior. publiquei esse, dois que tá pra sair agora, e aí já fazendo a propaganda, todo mundo que viu um e agora tá tendo acesso ao, porra, tá bem melhor, o seu desenho tá mais maduro, o roteiro tá melhor, nossa, você caprichou nas coisas, ou seja, que bom, houve uma evolução, eu nunca vou me achar pronto, o gênio do quadrinho, porque não existe isso, entendeu? Você tá sempre naquela briga com você mesmo de, porra, será que eu vou conseguir? É isso, dá bate uns brancos às vezes aqui, meu Deus, eu não vou. Gente, eu não tô tendo ideia nenhuma, não sei. Aí de repente baixa, entendeu? No caso de tirinha mesmo, eu ouvi falar de que tem gente que publica, escreve uma tirinha e publica uma tirinha por dia, entendeu? Já eu fazia 60 e levava um tempão sem vir ideia nenhuma. E eu dizia, meu Deus, acabou, não vou conseguir mais publicar. E aí baixava de novo, mais 40. E eu escrevia lá e tal, não sei o quê, perdia, errava a ordem, como eu disse, que minha produção é caótica pra caramba. Mas aí que tá, explicar isso não tem como. Eu sou assim, é dessa forma que funciona comigo. Para outras pessoas, não. É um metódico ali, todo dia minha tirinha saiu. No outro dia, 4 horas da tarde, vou fazer tirinha. Sai. Charge, eu levei 2 anos no jornal. Todo dia eu tinha que fazer uma charge e, graças a Deus, saía. O que não falta é assunto, né? Pra gente fazer charge no país. Na última coisa. Deixa só rapidinho. Apesar de achar que eu sou puto, deve fazer merda, só vou decair, vou fazer muito. Acho que dá pra fazer alguma coisa legal, mas vou decaindo. Decair significa que você já fez alguma coisa.
Só fez merda. Mas vai ficar fazendo merda ainda pior. Merda ainda pior. Ainda dá. Olha. É que assim, começou com a merda, deu uma levantadinha, agora vai voltar pra merda. Merda é simples. Ó, merda. Eu assim, tenho uma ideia bem simplesinha, assim, uma coisa que eu queria fazer, mas eu só faria de verdade se eu tivesse dinheiro pra ficar, sei lá, 2 meses no México, pesquisando e tal, que era fazer um quadrinho sobre o Zapata e sobre o zapatista. Fazer as duas coisas. Tenho uma grande vontade, mas eu não faria aqui. Assim, ia ficar lá. E aí Então, se alguém tiver um dinheiro sobrando e quiser investir nisso, presta atenção. A editora, o cara veio, o tal Derman, lembra do Derman? Passou 8 meses em plena caatinga, certo? Bancado pela editora dele lá da Europa, tal, não sei o quê, recebeu a advance, para escrever um quadrinho, né? Em plena caatinga nordestina, com a pesquisa dele fidedigna total, assim, de cangaço, de comida, roupa, saca? Ou seja, a diferença do valor que isso tem para uma estrutura como a de lá de fora, para o que hoje em dia o pessoal tem aqui, certo? Que algumas editoras, por exemplo, Uma pergunta para os três. O retorno dos fãs, assim, vai ser diferente, né? O que vocês esperam? Quer dizer, vocês fazem a obra, o retorno que vocês recebem, às vezes é o que vocês esperam ou vai para um caminho que vocês não... Depende do ponto de vista. Do ponto de vista de ego, é do caralho. É sempre mais do que você. Porque eu gosto muito da relação do que as pessoas têm com o meu trabalho. Porque eu planejo muito. Então, quando eu roteirizo planejando em que momento as pessoas farão tal coisa, vão rir, quando elas não sabem. O mais legal é que nunca é igual para o jeito. Então, eu fico aqui, o cara vai rir, aqui o cara vai ficar de pau duro, aqui o cara vai ficar com nojo, e dá tudo errado. Isso é do caralho. Então, e pra mim é sempre um aprendizado. Pô, você vê que as pessoas têm reações diferentes em momentos diferentes. Isso é... Você não deixou, fiz ali bem esperado. Puta, meu, as reações são sempre inversas daquilo que eu planejei. Você fala, não, esse não vai gostar em... Isso é não põe no geral. Aí essa história, todo mundo vai amar, pra mim isso cria um estresse. Eu acho assim, eu gosto que as pessoas tenham emoções daqueles momentos da história. Ela guarda a história pelos momentos. Eu espero que gostem tanto quanto eu. E quando eu faço porque eu acho, nossa, isso vai ser maravilhoso, né? Ou um capoeirista, né? Um cangaceiro futurista, eu acho que, nossa, vai bombar. Muitas vezes não dá tão certo, como no caso das tirinhas, né? Que eu achava que, porra, isso aqui o pessoal vai virar tirinha nacionalmente conhecida e tal, a coisa ficou num nicho muito, né? Tem gente que me surpreende assim, é fã do cachorrinho, eu digo, nossa, eu só publiquei 3 meses dessa tirinha, entendeu? Então foi uma coisa que tocou ele mais até do que a mim. Criei aquilo ali, mas que depois de 3 meses ficou só naquilo mesmo, não desenvolvi. Já quando acontece exatamente esse feedback de gostar tanto quanto eu, seja do Cabra, seja do Aú, já que o meu negócio é personagem, mais do que histórias que eu crio, né? Pra mim é maravilhoso. Eu sou carente pra caramba, eu agradeço horrores a todo e qualquer fã que compra meu trabalho. Eu tenho um problema, né? Que eu sou roteirista. Me adoro. Obrigado. É difícil achar parceria, assim. Ó, eu comecei amarrando no meu porão, durante muito tempo, aí agora passei até por uma fase assim que tava um pouco mais fácil, mas depende, tem de repente um momento que você tá com um projeto ali, os desenhistas que você está acostumado a trabalhar estão tão preocupados fazendo um monte de ilustração para livro didático, caralho, quase para pagar as contas, só ferrou, né? E agora? Esses dias mesmo eu tenho um quadrinho que eu tô participando lá da Bahia, lá do pessoal do Quadra Quadro, e são histórias sobre Copa do Mundo e tal. Eu me ferrei porque eu fui o último a responder o e-mail, era no começo do ano e tal, sobrou a Copa de 98 pra mim, né, não sabe? Beleza, né? Mas eu vivi a Copa de 98, porra lá. E assim, esses dias o cara entrou em contato comigo lá, o editor, o Lucas, falou, putz, o desenho que você quer fazer, vou fora, e agora, tal, você tem alguém pra indicar? Eu falei, não, porque eu tenho outros projetos aqui, eu já tô caçando desenhista loucamente. Então, putz, você consegue ver isso? Você
personagem lá, quem sou eu? Desde o começo, só apareceu ali, sou eu ali, por exemplo. E às vezes eu vejo amigas, que a personagem é feminina, e eu vejo às vezes amigas que leem e falam, nossa, me identifico muito com o personagem, mas não, isso não tem nada a ver O seu lado comigo. feminino. Isso não tem nada a ver comigo. O seu lado Assim, feminino. não, mas né, reações, né? Tem uma pergunta para o Marcati. A pergunta é no Facebook. Que é sobre essa experiência que você está escrevendo uma história para o Laudo, né? Porque assim, todo mundo sabe que teus trabalhos são sempre muito pessoais, né? São sempre desenhados, escritos por você, e você está nessa experiência de escrever um texto para alguém, né? O contrário você já tinha feito, né? Como está sendo essa experiência? Mais desenho. E ao contrário dos termos que não pode falar, porque de projetos que são de editoras que se cometeu, né? Dá uma sinopse, talvez, do que seja o projeto, como está sendo essa experiência. Na verdade, sim, do caralho. E é uma experiência assim, que faz a gente pensar o quão é importante o trabalho de um roteirista. Por quê? Porque assim, a gente fala de roteiro, eu até foi um grande prazer para mim, o único prêmio que eu amo de verdade, que eu tenho recebido, foi o Angelo Agostini com roteiro. Foi pela Mariposa. Eu sempre tive essa relação com o roteiro. Então eu sempre me sinto à vontade de dizer como roteirista. Na medida que o Laudo que me sugeriu. Foi por causa daquela caricatura que ele fez tudo, no evento que vocês iam Não, trabalhar juntos? não. O mais bizarro ele me chamou para escrever um roteiro para ele porque ele gostou do Lauro Alarva, que o roteiro não é meu. O mais bizarro é isso, que o roteiro é do meu filho. E aí ele falou que queria uma história que eu tivesse roteiro e tal. E aí eu percebi a diferença entre roteirizar para mim mesmo e roteirizar para um outro desenhista. E foi assim, tipo, ele fez o convite e você falou, vamos lá. Não, ok. Mas ele falou assim, faz uma história, eu quero desenhar uma história marcante. Suja, podre, nojenta, não sei o quê. Rigorosamente não saiu isso. Por quê? Porque eu fiz um roteiro para um desenhista. Então eu acho que essa é uma grande sacada de escrever pensando no cara. Eu acho, não tive, eu só tive uma experiência de roteirista, pelo amor de Deus, sim. Mas eu acho que seria impossível fazer um roteiro genérico e deixa eu ver quem é que vai desenhar, eu acho que isso não vai funcionar, vai ser uma bosta. Sim. E aí, fazendo um roteiro para o Laudo, a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, pontuar a história, eu roteirizei a história por espelho, como eu sempre fiz os meus roteiros por espelho, página par e página ímpar, o que vai acontecer na sequência, mas sem nenhuma pontuação visual. Não tem nada a pontuar, se é gordo, se é magro, se é super e tal. E assim, passei para ele, ele adorou, não disse que não vai mexer em nada. O Laudo é um canalha, sabe? Ele não vai te mostrar nada, ele vai mostrar pronto. Tá mostrando direto. Achei a ilustra que você postou dele lá. Tá mostrando direto. É que ele acha que ficou tolerar, então pra mim ele só mostra pronto. Porque eu também tenho toda a ligação. É uma técnica. Na verdade, uma coisa que eu fiz foi, o roteiro eu passei para ele meio. Eu fiz a técnica do Hitchcock. Não dá o roteiro. Eu contei a história, porque ele formou toda a imagem na cabeça. Quando eu fiquei contando, se eu contasse toda a história aqui, se eu contar toda a história aqui, vocês vão fazer imagens. Aí, ele com essas imagens, aí a gente começou a repassar o roteiro. Então, eu deixei ele dirigir a imagem na computador. Para que ele construísse o personagem e tal, e aquela coisa. E a história vai ter 50 páginas. 50 páginas. Totalmente dependente. 50 páginas lá. É nós andando. É multilite. Para o Spirits. O lançamento vai ser lá. Ela vai ter 50 páginas, 4 momentos históricos entrelaçados, e tem 2 desafios. Um não tem recordatório, aquelas narrativas, então o leitor vai entender a mudança de tempo, porque tem que ter mudança de tempo. E segundo, são 7 personagens que não tem nome. Uau! 7 personagens. E nenhum tem nome. Tá difícil eu começar com o Lau. Aquela, mas qual? Aquela ou aquela? Aquela. Não, a tal ou a tal. A gente está tendo apelidos. Não tem personagem, não tem nome. Eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer. Por quê? Porque eu não sei o que eu falo, pode estragar, e o que eu não falo.
eu não sei fazer. Eu sei que é um triângulo amoroso. Triângulo, não, assim, pessoas. O nome é muito sugestivo, né? São 7 personagens. São 2 pessoas que fazem o que a gente chama de escada. Tem uma escada na história inteira e tem uma escada pontual. Então, são 7 personagens. São 2 escadas. Tem uma escada, vocês sabem, escada é aquilo que fica fazendo a dúvida do leitor. Né? Então, tem uma escada geral e tem uma escada pontual só. Mas são 5 personagens que se acostumam. Não chega a pensar. É 4, vai. São 4 pessoas envolvidas no romance. Acho que continua falando ali quando vocês vão fotografando.